Ele sempre falava pra mim que você é incrível, você tem uma fortaleza, porque eu sempre, assim, eu chorava, toda vez que dava errado, eu chorava. No outro dia eu ligava pra ele e falava, bora pro próximo. Só que nessa sexta tentativa eu não tive força pra isso. Eu já não sabia mais se era pra eu continuar ou não, se ia dar certo ou não, eu já não tinha mais esperança. E isso não era eu. Então eu não queria sentir aquilo. Aí foi quando eu parei, era novembro de 2022, quando eu falei pra ele, falei assim, ano que vem, depois das férias, eu volto. Aí ele falou assim, então vamos fazer o seguinte, a gente tem alguns embriões congelados, você já teve 6 tentativas, um foi pro lugar errado, você teve que tirar, você tem um histórico, vamos pegar esses embriões e vamos fazer uma biópsia. Porque para fazer uma biópsia, a gente não pode fazer assim, qualquer pessoa, você tem que ter um histórico. Aí eu tinha histórico de idade, eu tinha histórico de situações. A gente pegou esses embriões que restavam, que eu nem lembro quanto que restou. A gente fez a biópsia para saber se tinha algum saudável, para a gente não ter que fazer a implantação à toa. E aí a gente fez a biópsia, demorou, só foi sair no outro ano, só foi sair acho que fevereiro de 2023. E aí quando saiu o resultado, meu médico falou assim, ó, a gente conseguiu 3 embriões saudáveis. São esses 3 e mais nada. Eu falei, tá bom. Então deixa eles aí e quando eu sentir me preparada para voltar, a gente volta. Isso já era 2023, eu já estava com 42 anos e eu já ia para 43 anos no outro ano. Só que nesse ano de 2023, eu falava assim, vou voltar depois das férias. Eu não sei o que aconteceu, eu sei que eu não voltava. Eu não senti vontade de voltar. Eu fui enrolando o ano todo, foi passando. Eu cheguei pro médico e falei, em novembro, quando completar um ano, eu volto. E aí foi um ano que aconteceu tanta coisa na minha vida. Foi um ano, assim, tumultuado, foi um ano de aprendizado, foi um ano de muita reflexão para mim, foi um ano de tudo, de limpeza, de tudo na minha vida. E aí eu falei, nossa, foi um ano que eu não tive vontade de voltar a fazer meu tratamento, foi um ano que eu parei. E aí, em novembro, que eu decidi voltar aqui a completar um ano, eu tava no meio de um furacão, eu liguei pro meu médico, falei assim, doutor, eu não tenho condições psicológicas e físicas de voltar com o meu tratamento. Então, vamos jogar pro ano que vem. Isso eu já tava com 43 anos. E o desespero cada vez mais, mas assim, nesse sentido, eu tava assim, já entregue. Eu falo assim, ano que vem eu tento e seja o que Deus quiser. E aí, passou esse ano de 2023, virou o ano, eu fiquei muito apegada a Deus. Em dezembro, eu recebi um livro de devocional de uma pessoa que foi num show entregar e falou que Deus mandou entregar aquele devocional para mim. Isso era dezembro. Se a pessoa estiver me vendo aqui, quiser aparecer aqui, até para falar para as pessoas, essa pessoa foi num show em dezembro e falou assim, Deus mandou eu vir aqui te entregar esse devocional para você. Na verdade, esse presente, eu só fui saber que era um devocional quando eu cheguei em casa e abri. E ela tinha me falado que foi Deus que mandou para mim. E aí eu comecei o ano de 2024 fazendo devocional. E foi onde eu me comprometi todos os dias. E foi um momento assim que eu me aproximei mais de Deus. Eu sempre fui muito de Deus. Eu sempre fui muito de fé. Mas eu acho que eu passei por um monte de coisa. Deus me fez passar por um monte de coisa justamente para me testar a minha fé. E foi quando eu me aproximei mais dele nesse momento. E aí eu comecei a fazer meu devocional todos os dias era sagrado para mim. E aí passou janeiro, passou fevereiro, que é a época de férias do Zezé. Chegou março. Quando chegou março, me começou a me dar uma vontade de voltar ao meu tratamento e uma certeza. Eu falei assim, nossa, diante de tudo que eu passei, eu acho que eu vou
tentar e vou engravidar. Dentro de mim, eu tinha uma certeza que eu ia engravidar. Por causa de várias coisas que aconteceram, várias respostas que eu comecei a ter, várias histórias que começou a surgir na minha vida, que eu via Deus em tudo. E eu fui entendendo tudo que aconteceu na minha vida nessas tentativas de engravidar, de tudo. Eu fui entendendo e vendo por que eu não engravidei antes. Eu fui vendo tudo, gente. Foi uma coisa assim, linda. Deus é incrível, Deus é maravilhoso. A gente não entende na hora, a gente não quer entender, a gente fica revoltado, mas depois, quando a gente se entrega, quando a gente realmente busca Ele, se entrega verdadeiramente a Ele, a gente começa a compreender todo o processo. E foi isso que aconteceu comigo. E aí em março eu procurei meu médico e falei bem assim, eu quero voltar. Assim que passar a Páscoa, que eu vou viajar, eu vim para a fazenda viajar. Falei assim, assim que eu voltar da fazenda, a gente volta o tratamento. E aí ele falou, tá bom. Aí voltei da fazenda, liguei para o meu médico, voltei, comecei a tomar os hormônios. Fui lá, a gente fez uns exames para saber se estava tudo bem. Voltei a fazer o tratamento e ele virou para mim e falou bem assim, e o que a gente vai fazer? Você só tem 3. Aí eu falei bem assim, eu vou colocar 1. Porque eu prefiro colocar 1 e ficar 2 do que colocar 2 e ficar só 1. Porque se eu coloco 2 e não dá certo, se eu ficar com 1 eu vou ficar angustiada. Então eu prefiro colocar 1 e não der certo e ficar 2. Meu médico, então tá bom. Aí ele falou, vai querer ver o sexo? Eu falei, não. Eu quero um que tem maior categoria, porque o embrião, quando você faz a biópsia, ele vem com a categoria. Eu não sei explicar direito, mas vem o que deu mais saudável e assim vem em diante. Eu falei, eu vou botar um embrião e eu quero o que tá mais saudável, independente de sexo. E aí meu médico fez isso, pegou o que tá mais saudável. Me preparei, fui fazer, dessa vez já foi diferente, foi eu e o Zezé sozinho. A gente foi sozinho. Foi a primeira vez que eu registrei a gente junto. Eu vou até colocar a foto aqui para vocês. E eu senti uma emoção tão grande quando o meu médico fez a implantação, porque você assiste na telinha o momento que ele enfia uma agulha desse tamanho, ele enfia e solta o embrião. Você vê uma luz saindo assim no seu útero. E aí eu senti uma emoção tão grande. Eu comecei a chorar. E eu senti uma dor também, porque você tem que ficar com a bexiga cheia. Você tem que tomar muita água, ficar com a bexiga cheia para o médico olhar o seu útero, ficar seu útero limpinho. E aí aquilo me incomodou tanto, pela primeira vez me incomodou tanto, eu senti dor, e eu chorava por uma situação que eu não sabia, eu não conseguia explicar. E pela primeira vez a gente registrou aquele momento, porque durante 5 anos eu não tenho uma foto de nenhum momento. Nenhum momento. Durante 5 anos eu não consegui, não tive vontade de registrar. E esse dia foi o único dia que a gente pegou, juntou meu médico, as meninas, a equipe, com o Mo, e a gente tirou uma foto. E aí eu lembro também que eu estava passando assim, um momento que eu tinha que ficar um tempo com a perna meio que levantada. Quando meu médico liberou para eu ir embora, na hora que a gente estava saindo, na frente da clínica, a gente tirou uma foto. Eu, meu médico e o Zezé, que eu vou colocar aqui para vocês também. A gente tirou uma foto e eu botei a mão na barriga, eu falei bem assim, agora vai dar certo. Agora eu vou engravidar. Eu falei isso. Gente, é Deus. Porque era a 7ª tentativa. Eu senti diferença naquela 7ª tentativa. Não tem explicação. E eu tinha certeza que eu ia engravidar. Algo lá dentro de mim falava que eu ia engravidar.
E aí eu fui embora, fiz todo o procedimento, fiquei 10 dias quietinha, 10 dias assim, fazendo o que eu sempre fiz, não fiz nada de diferente. Fiz a mesma coisa, fiquei bonitinha, tal. No dia que eu fiz a coleta, quando deu 10 dias, eu ainda demorei mais 2 dias, eu fiz com 12 dias o exame de sangue, o beta, para saber se deu positivo ou negativo, se eu estava grávida ou não. E aí, quando eu fiz o exame de manhã, eu tinha uma sessão de fotos para fazer. E aí eu cheguei pro meu médico e falei bem assim, doutor, eu tô indo para uma sessão de fotos. Se você pegar esse exame primeiro que eu, não me liga, não me manda mensagem, porque eu vou estar fazendo fotos e eu não quero ficar triste. Porque eu tinha certeza que se eu recebesse a notícia e eu não tivesse grávida, eu tinha certeza que eu ia acabar meu dia, eu ia chorar horrores e eu ia ter que fazer foto. Aí eu falei, não me avisa. Aí meu médico falou, tá bom. Aí eu fui para as fotos, eu tava lá me maquiando e aí o meu médico começou a me ligar. Eu recusei. Eu falei, meu Deus do céu, eu falei para ele não me ligar. Recusei a ligação e eu tô lá me maquiando e tô com aquilo. Eu falei, o que meu médico tá me ligando? Por que o doutor Felipe tá me ligando? E aí, quando eu comecei a receber um monte de mensagem das meninas falando, Grace, liga pro doutor, ele quer falar com você. E colocaram um bonequinho grávida, uma mulherzinha grávida. Aí eu falei assim, não é possível. Primeiro que eu achava que o exame não tinha saído. E segundo, porque eu falei assim, eu não tava acreditando. Aí eu peguei, pedi licença, fui para um cantinho, liguei pro meu médico. E aí ele pegou e falou bem assim, você está gravidíssima. Eu falei, como assim? Você já pegou o resultado? Ele falou, já, e já passou de 1000. E nunca tinha passado de 1000, gente. No máximo que dava. Quando das outras vezes que eu engravidei, que foi caminhando para frente, que eu tive que ficar repetindo o exame, deu 56, 57. E dessa vez já tinha passado de 1000. Aí eu falei, não acredito. E aí eu tive que me conter. Eu tive que conter a emoção, porque eu não podia falar pra ninguém ali. Eu tava no meio de uma sessão de fotos. Eu falei, não acredito, não acredito. Aí eu fiquei quieta, eu falei, meu Deus do céu. E aí eu tive que me controlar, voltar, acabar de me maquiar pra poder fazer foto. Eu sei que eu fiz fotos. E no caminho de casa, eu fui com a Camila, que trabalha comigo. E eu lembro que a gente ela me levando para casa, tava eu e ela no carro e eu não aguentei. Eu cheguei para ela e falei assim, olha isso aqui. Mostrei o exame. Quando ela olhou, ela falou, o que é isso? Eu falei, eu tô grávida. Aí ela falou, não acredito, não acredito. E a gente ficou feliz, gritando no carro. Eu falei, meu Deus do céu. E eu fiquei muito feliz, mas ao mesmo tempo que eu fiquei feliz, ao mesmo tempo eu fiquei assim, calma, porque várias coisas ainda vão acontecer. E hoje eu tenho essa princesinha de 2 meses na minha vida. E eu sou muito grata a Deus por isso. Todos os dias eu agradeço a Deus por essa bênção, por ter me dado essa bênção de gerar. Porque nós mulheres somos muito abençoadas. De você saber que um serzinho saiu aqui da sua barriga. Eu olho para a cara dela todos os dias e eu falo, obrigada, meu Deus. É um sentimento que não tem explicação. E tudo que eu passei valeu a pena. E hoje eu tenho um outro entendimento. Eu falo para vocês, quando a gente se apega a Deus, quando a gente se doa para Deus, Ele a gente consegue ter um entendimento, a gente consegue olhar tudo que acontece na nossa vida. E eu espero que você também possa ter esse entendimento, que você possa fortalecer a sua fé e não desistir. Eu espero que esse meu depoimento, essa minha história de tentante, faça você mudar um pouquinho, ter força, não desistir, e que faça diferença na sua vida. Obrigada, meus amores.